Bom, é inegável que um dos principais sonhos de nós brasileiros é ter a casa própria. Muita gente até paga um aluguel com certo ressentimento, porque a gente pode ficar décadas e décadas pagando por aluguel e no final das contas não ficamos com nada. E por outro lado, quem opta pelo financiamento vai pagar valores mensais também, só que ao final pode se tornar o proprietário de um imóvel. Mas até que ponto que isso compensa financeiramente? Será que é sempre mais viável o financiamento? Será que o aluguel não é uma boa opção? E depois que a gente se torna dono de um ou mais imóveis, será que compensa alugar esse imóvel e todo mês receber do nosso inquilino? Ou existem outras formas mais interessantes de investimento? Essas são algumas das perguntas que a gente vai responder no vídeo de hoje. Meu nome é Seiichi Arata, da Arata Academy. E o vídeo de hoje nós temos uma aula oferecida pelo melhor educador financeiro do Brasil, do ano de 2012, Gustavo Cerbasi. Esse vídeo de hoje ele é focado em investimentos em imóveis. É um vídeo de acesso livre para todo mundo que acompanha nosso canal da Arata Academy no YouTube. Se você também está inscrito no nosso curso financeiro A Classe Alta, você pode fazer o seu login na área de membros. Lá dentro você pode baixar o mapa mental, também fazer o download desse MP3, além de acesso a todas as nossas aulas. Espero que você goste. Roda o vídeo. Olá amigos, Seiichi Arata, da Arata Academy, conversando mais uma vez com o amigo Gustavo Cerbasi. Como vai, Gustavo? Tudo bom? Prazer falar com você novamente, Seiichi. Nosso tema é interminável aqui, né? Podemos falar muitas e muitas aulas sobre o assunto finanças, planejamento, dinheiro, investimento. Então, uma honra, mais uma vez, ter a oportunidade de compartilhar meu conhecimento com os membros e os seguidores da Arata Academy. Muito bom. Estou navegando pelas múltiplas perguntas que nós recebemos e estão segmentadas. Principalmente, passado aí o ano de 2012, que tivemos a grande felicidade de ver a nossa comunidade te elegendo como o melhor educador financeiro do ano. Em 2012 e também nesse começo de ano agora, houve um grande aquecimento na área de imóveis. E com isso vem muitas perguntas das pessoas. Em especial, eu notei aqui, o Décio, o Shibata, André, eles perguntam financiar ou viver de aluguel. Eu vou até entrar em um pouco mais de detalhes, né? O Diego Kurisaki, Wagner Rufino perguntaram isso, mas a Natália, em especial, ela entra um pouquinho mais de detalhes, ela diz: Gustavo fala, em mais de um livro dele, que ele acha melhor alugar do que comprar um apartamento financiado, porque se a gente economiza a diferença entre o aluguel e a prestação, depois de um tempo a gente tem mais dinheiro. Mas o que eu nunca entendi a ideia é que muitos financiamentos são regidos pela tabela SAC, e, portanto, as prestações vão diminuindo, no entender dela, e os aluguéis pela inflação vão subindo. Será que ele pode explicar um pouco mais como é que isso fica ao longo do tempo? Bom, legal. Primeiro, uma resposta relacionada à ideia do alugar, né, ou comprar algo financiado, se isso vale a pena ou não. Vamos entender que morar no imóvel alugado tem o custo de você desfrutar do bem de outra pessoa, de quem é proprietário do imóvel. Quando você compra o seu imóvel e financia junto ao banco, a financeira, existe o custo de você alugar o dinheiro da financeira enquanto você não quita esse compromisso. Então, na prática, quando você compra um imóvel financiado, você não deixou de alugar, você simplesmente mudou aquilo que o elemento que está sendo alugado, deixou de ser um imóvel e passou a ser dinheiro. O que deve ser ponderado é o que vale mais a pena. Vale a pena o custo de você continuar pagando a moradia enquanto você põe o seu dinheiro para trabalhar em outras oportunidades, sejam de investimento em cursos para a sua carreira, para fortalecer seu currículo, ou vale, de repente, você pagar o custo do aluguel para você não ter mais a preocupação de mudança de moradia, ter a tranquilidade de se estabilizar no seu cantinho. Então, existe uma análise de investimento dos dois lados, porque ambos são investimentos. Optar por um imóvel alugado é uma decisão de investimento. Quando a gente entra na questão da tabela de financiamento, tabela SAC ou Price, matematicamente ou financeiramente as tabelas são equivalentes. Tecnicamente nós recomendamos a tabela SAC, o mercado adotou a tabela SAC como sendo a mais interessante, a mais prática para o segmento de financiamento de imóveis, justamente pelo mecanismo de concentrar o custo financeiro no início do processo. Então, se você hoje começa a pagar pela tabela SAC o financiamento de imóvel, a prestação é significativamente mais alta do que se você comprasse pela tabela Price, e com o passar dos anos, essa prestação vai caindo.
Então, óbvio que se a taxa de juros do mercado crescer ao longo do tempo, você terá uma grande vantagem por ter adotado um sistema em que o seu peso financeiro vai ficando menor ao longo do tempo. Só que você está especulando ao contar com esse elemento. A grande vantagem da tabela price, da tabela saque, na verdade, é você ter a oportunidade de concentrar a quitação, o esforço de quitação do seu imóvel numa fase da sua vida em que você está com a certeza da empregabilidade, com a renda conhecida, né, sem as dúvidas que vão surgindo ao longo do tempo, e à medida que você vai evoluindo na sua carreira, não importa muito se você está exposto ou não ao risco de empregabilidade, ao risco de conseguir continuar empregado ou mudar a sua carreira, o risco de você não pagar esse financiamento é menor porque a prestação é decrescente, mas em termos financeiros as tabelas são equivalentes. Então, na prática, vale a pena? Eu considero a dívida do imóvel e também a dívida do automóvel, sendo elas duas dívidas bem analisadas, submetidas a crédito, eu considero como dívidas planejadas ou planejáveis, que você normalmente vai assumir para evitar dívidas não planejáveis, como a dívida no cartão de crédito, no cheque especial, prestações de roupas, telefones, de bens que têm taxas de juros embutidas nas prestações bem mais altas, né? Então, vamos dizer que o custo que você paga no financiamento, o custo financeiro do financiamento, é o preço pago pela preservação de outras formas de planejamento, como a condução de um plano de previdência, com a formação de investimentos para a compra de um outro imóvel no futuro, ou para acumular reservas para as férias, etc. Então, vamos dizer que enquanto você está assumindo uma dívida planejada, consciente do quanto você está gastando, você está fazendo um bom negócio, desde que esteja dando boa oportunidade de uso ao dinheiro que você não comprometeu na quitação antecipada desse imóvel, no aumento de uma entrada, vamos dizer assim, que aliviasse sua dívida nesse processo. Gustavo, deixa eu formular um pouquinho a questão, agora pensando nas pessoas que costumam dizer o seguinte: não, alugar apartamento, alugar casa não é comigo, porque eu estou pagando e no final das contas eu não fico com nada. Agora, se eu entro num bom financiamento de um imóvel, eu vou pagando basicamente aquele mesmo valor, se eu consigo quebrar em pedacinhos pequenos, e no final das contas eu termino com algo que é meu. Até que ponto esse raciocínio está correto, ou que elementos que eu estou desconsiderando nessa minha explicação simplificada, que a gente escuta muito por aí? Normalmente, quando você considera que ao final do processo terá o seu imóvel, você está ignorando que se estivesse no aluguel, não talvez o aluguel do mesmo imóvel, né, mas o aluguel de um imóvel adequado para aquele momento da sua vida, o seu imóvel deveria crescer com a evolução da sua família, com a evolução da sua renda, da sua condição de empregabilidade e renda na carreira. Então, digamos que você esteja alugando o imóvel adequado para o seu momento de vida e não se precipitando em comprar um imóvel que será bom nos próximos 30 anos da sua vida, que é o erro que muita gente comete. Nesse processo você está sim pagando por algo que não será seu, que é o aluguel, mas você está deixando de usar o dinheiro em moradia, podendo usar esse dinheiro em outras oportunidades, que pode ser desde a formação de investimentos, como também pode ser, como eu disse, o fortalecimento da sua carreira. No final, se você deixa o aluguel de lado e opta pela compra da moradia, você terá um apartamento lá na frente. Agora, se você opta pelo aluguel e não pelo financiamento e faz bons investimentos, você pode ter vários apartamentos ao final de 20 ou 30 anos de um processo de investimento. Então, o que se deixa de ponderar é essa oportunidade que tende a ser aprimorada ao longo da vida, as pessoas vão acumulando conhecimento, habilidades, experiências, e obviamente o que parece ser um dinheiro que pouco se multiplica hoje, pouco se multiplica porque você tem R$1.000, R$5.000, R$10.000 e pouco dinheiro gera pouco rendimento. Mas que com o passar do tempo existe o tal do efeito exponencial. Quem tem R$100.000, no mínimo vão render R$4.000 ou R$5.000 por ano. Né? Quem tem R$1.000.000, no mínimo vai render R$40.000, R$50.000 por ano. E esse esforço de acumular patrimônio, seja para viver do rendimento dele, seja para usar esse patrimônio para montar um negócio, por exemplo, é um esforço extremamente recomendável hoje, uma situação em que existem boas oportunidades de investimento, a economia está crescendo e quem se envolve com o mercado de investimentos vai colher bons resultados. Excelente explicação. A Andréia Ziach pergunta: investir em imóveis para alugar, você considera um bom negócio, Gustavo? E uma outra pergunta é: imóvel alugado, imóvel parado, eu tenho que alugá-lo? E com relação à depreciação do inquilino, talvez não vale a pena, talvez é melhor eu vender aquele imóvel que está parado e aplicar o dinheiro? Essas são perguntas, desdobramentos do Antônio Rezende.
Legal. Então, primeiro responder a pergunta da Andréia, né, se vale a pena. Andréia, quando a gente analisa os indicadores, né, e hoje saiu, estava acompanhando notícias no rádio aqui, o vídeo vai ficar muito tempo disponível na internet, mas a cada bimestre, a cada trimestre, saem acompanhamentos da evolução do desempenho dos aluguéis, da evolução do preço dos imóveis nas grandes cidades brasileiras, no mundo como um todo, e normalmente quando as pessoas veem que o rendimento médio do aluguel está na casa dos 0,45%, 0,5% ao mês do valor do imóvel, muitos se decepcionam porque dizem que na poupança ganham a mesma coisa sem ter que pagar imposto de renda. Cuidado, tá? Porque o investimento em imóveis, ele traz um conjunto de rendimentos que é composto pelo rendimento do aluguel mais a valorização do imóvel. Então, eu considero que investimento em imóveis não é um investimento para obter rendimento de aluguel. O bom investimento de imóveis é aquele que leva em consideração a tendência de prosperidade da região em que esse imóvel está localizado. Essa tendência de prosperidade vai acontecer ao longo do tempo, e o aluguel é uma forma de você amenizar seus custos, de você romper aí vamos dizer, ajustar o valor do seu imóvel pela inflação, né? É um elemento que reforça a sua capacidade de aumentar o valor do imóvel ao longo do tempo, desde que você faça uma boa escolha. Comprar imóvel para aluguel, eu acho que é estratégia de aposentado. A pessoa que pode ter um grande patrimônio vai pôr uma parte ali num VGBL como um seguro para sua família, vai comprar 4, 5 imóveis para ter uma rendinha ali com risco diluído, caso tenha um inquilino aí saindo do imóvel, vai ter 1 ou 2 produtos de renda fixa, um fundo imobiliário, então distribuindo o seu capital em várias alternativas, com rendimento baixo, mas sem a preocupação de valorização desses bens, a pessoa vai ter uma renda garantida. Em relação à pergunta do Antônio, quando ele pergunta se vale a pena deixar o imóvel parado, óbvio, Antônio, que se você fez uma aquisição de um imóvel com bom potencial de valorização, numa região que ainda tem pouca demanda de inquilinos, ou que muitas pessoas estão investindo nesse processo, você sabe que vai valorizar, mas a concorrência por inquilinos é muito grande, ou os inquilinos talvez não sejam de boa qualidade, né? Se você talvez tenha experiência com inquilinos que deterioram esse investimento, você pode preferir por assumir o custo integral desse imóvel e abater esse custo do rendimento que você terá lá na frente, fazendo o seu investimento. É um investimento talvez um pouco menos rentável, mas também menos depreciado, menos deteriorado por mau uso, né? E normalmente quando a gente está procurando um inquilino comercial, principalmente, se você coloca uma boa franquia de uma marca reconhecida, você agrega valor ao seu imóvel. Se por outro lado o inquilino comercial cria um ponto que desvaloriza, que atrai uma clientela que não é positiva para aquela região, é melhor não ter esse inquilino que desvalorizaria o seu imóvel e manter esse imóvel fechado para que a região como um todo continue atraindo interesse de investidores que queiram comprar e não alugar esse imóvel que você tem. Excelentes pontos. Agora, com relação a consórcio, é uma boa opção? Se você puder fazer um comentário geral, a gente fecha esse segmento de imóveis, a pergunta da Rosimeire Souza. Rosimeire, é importante entender que consórcio será mais vantajoso à medida que os juros da economia forem mais altos. Quanto mais caírem os juros, mais os financiamentos se tornam competitivos em relação ao consórcio. Por quê? O consórcio é uma forma de você adquirir bens, móveis e imóveis, pagando apenas uma taxa de administração. Não existe o custo financeiro, existe o custo administrativo de você parcelar essa compra e dividir num grupo de vários consorciados. Na realidade brasileira atual, o consórcio ele é interessante na medida que a prestação que você paga para quitar essa carta de crédito que está adquirindo, em média, em geral, para consórcios de prazo de médio e longo prazo, vamos dizer assim, de 7 a 10 anos, você tem uma condição muito mais vantajosa em relação aos financiamentos existentes para o mesmo prazo. Qual que é a desvantagem do consórcio? Você não sabe quando vai receber o bem. Você entrou no financiamento, você passou pela burocracia, deu ok, né? O financiamento saiu, ou seja, o banco vai pagar o vendedor, você já tem o direito de usar o carro ou o imóvel que você está adquirindo. No caso do consórcio, você paga uma carta de crédito sem saber quando será contemplado. Depende da sorte ou depende de uma boa poupança para oferecer um lance contemplado. Então, a minha reflexão é de que vale a pena contratar um consórcio quando você quer usar um automóvel ou usar um imóvel, na medida que você tem um belo valor para oferecer de entrada, algo próximo de metade do valor do bem, né, e precise financiar o restante. Nessa condição, ao adquirir uma carta de crédito, talvez em alguns poucos meses o seu lance seja contemplado e aí você vai assumir o restante dos pagamentos aí num valor bem menor do que assumiria no financiamento. Tá? Então, com um belo valor para dar de entrada, ainda com os juros da economia nos patamares atuais, consórcio é um bom negócio sim.
Fantástico. Vamos falar um pouquinho sobre ouro, que foi no nosso vídeo anterior. Quem não assistiu, procure a aula de dicas essenciais do Gustavo Cerbasi. Você mencionou que no ano de 2012 o ouro teve um destaque interessante. Temos uma pergunta aqui. Qual a sua opinião com relação ao investimento em ouro, principalmente como uma forma de reserva de valor frente a um cenário inflacionário? Porque ninguém fala de investimento em ouro no Brasil, mesmo sabendo que ele ganha rentabilidade há quase 10 anos. O comentário do Lino Gil. O mercado de ouro no Brasil, principalmente, ele é meio que oligopolizado por um grupo relativamente pequeno de investidores, são os investidores do mercado futuro, mercado de derivativos. Existe a possibilidade de qualquer pessoa física operar ouro através dos mini contratos, de fazer isso indiretamente através dos fundos também, mas por questões culturais, não há outro motivo, o brasileiro não tem o hábito de investir em ouro. Não tendo o hábito, a pessoa física que investe em ouro sempre vai estar meio que à mercê, né, de movimentos um pouco mais bruscos do que acontece em outros mercados, né, causados por grandes players do mercado. Né. Não que não existam movimentos bruscos nos Estados Unidos, na Europa, mas o ouro é tido sim como um ativo conservador, é tido como um elemento que protege o investidor, né, das oscilações inflacionárias de câmbio, só que em razão de um trabalho muito cuidadoso, muito habilidoso dos produtores de ouro e dos detentores das reservas de ouro no mundo, né, que zelam para que o valor do seu ativo continue em alta. O ouro é uma commodity de uso limitado, né, tem o uso farmacêutico, tem o uso químico e principalmente o uso estético, né, de venda de joias, mas quem tem algum contato com o mercado joalheiro também sabe o árduo trabalho desse mercado para convencer os mais jovens a dar o valor que os mais velhos dão ao mercado de ouro. Então, é um risco parecido com a quebra que existiu lá entre os baby boomers dos Estados Unidos, né, que tudo aquilo que funcionava para uma geração não necessariamente vai funcionar para a geração seguinte. Então, com a habilidade de produtores e detentores de estoque, o ouro vem se mantendo como commodity. Tá? Vale a pena investir? Eu acho que à medida que você se envolve com esse mercado, estuda o mercado, vai conhecendo os diversos players que fazem parte, você vai estar acompanhando, meio que dominando as informações desse mercado e vai fazer um bom investimento. Né? Se acontecer algum tipo de desequilíbrio, estará entre os primeiros a se desfazer de uma posição, né, caso algum tipo de risco aconteça. Agora, se você acha que o ouro é interessante, acha que vai fazer um bom negócio, porque acha que o ouro vai se manter bem rentável, você certamente vai fazer um péssimo negócio, tá? Deixa de achismo não funciona no mundo dos investimentos, a gente recomenda em geral a renda fixa para muita gente, porque a renda fixa não muda, né? Então tudo aquilo que tem risco exige da pessoa um certo grau de estudo e envolvimento para fazer um bom negócio. E aí, curtiu? Não é à toa que a comunidade da Arata Academy votou no Gustavo Cerbasi como o melhor educador financeiro do ano. Eu recomendo até que você consulte os livros impressos dele, tem vários best-sellers, incluindo aí o Segredos dos Casais Inteligentes e o novo livro Bons Conselhos de Meu Pai, que me ajudaram muito a prosperar. O Gustavo Cerbasi também dá uma aula magna para o nosso curso, para os participantes do curso A Classe Alta, da Arata Academy. Se você não conhece ainda o curso, vou deixar um link aqui para você assistir uma amostra. Espero que você goste bastante. Pode conferir mais tarde. E se você curtiu o vídeo e puder ajudar a gente a compartilhar entre os seus amigos também, isso é muito bem-vindo, a gente agradece muito. E pode ter certeza que nós vamos continuar produzindo novos conteúdos, novos materiais e novos temas. Para você ficar por dentro, é só assinar o nosso canal YouTube e ficar por dentro das novidades. Um abraço forte e até logo.